YouTube, alguns meses atrás, já tem meses, eu fiz um vídeo sobre o meu mangá favorito, A Menina do Outro Lado. E naquele vídeo eu comentei, ei, vai sair um filme de 1 hora, um OVAzinho de 1 hora. Esse OVA finalmente saiu. E eu acho que eu prometi naquele vídeo que eu ia falar sobre, então eu vou falar sobre agora, que ele finalmente saiu e eu finalmente consegui assistir. Agora, já começa com uma questão bem importante. O mangá de A Menina do Outro Lado tem, sei lá, 62 capítulos e o filme tem 1 hora. Isso quer dizer que o filme vai adaptar o mangá inteiro? É claro que não. Mas nós vamos chegar a isso daqui a pouquinho. A premissa, pra quem não sabe, pra quem só parou de paraquedas aqui e tal, é que estamos em um mundo onde somos divididos entre dois grupos de pessoas, os Outsiders e os Insiders. Outsiders são esses monstros e os Insiders são seres humanos. Quando um Outsider toca num Insider, ele é amaldiçoado e se torna um Outsider. E a história principal é sobre esse Outsider, chamado Sensei, no caso esse não é o nome dele, mas Sensei de professor, é como chamamos ele, e essa garotinha chamada Shiva. Os dois vivem juntos na mesma casa e é isso, essa é a história. Vamos começar com o mais importante, não o mais importante, mas o mais fácil de se identificar e de realmente não tem como você dizer que não é esse o caso. Esse filme é muito lindo. O mangá, eu acho absurdamente lindo pra caramba, mas ele se foca muito na ideia de preto e branco. O preto é desenhado como realmente preto e o branco é desenhado como quase real. A única forma que você conseguiria adaptar esse estilo de arte direitinho pra um anime seria se o seu anime fosse em preto e branco. O que pode ser interessante, mas o que eles decidiram fazer aqui foi ainda mais interessante, pelo menos uma ideia de adaptação. O anime tem esse risco constante, esse traço constante que traz um movimento pra tudo, sempre. Mesmo quando os personagens estão parados, tem sempre algum movimento na tela, porque parece que os personagens são desenhados à sua base e tem uma espécie de rabisco ao redor deles. E junto disso, a iluminação, o traço em geral, tudo faz com que esse filme seja lindo pra cacete, do início até o fim. Totsukuni no Shoujo, o nome do negócio em japonês, no caso, o nome do mangá, eu vejo como uma espécie de conto de fadas, mas um conto de fadas bem sombrio, e esse filme adapta bem essa ideia de um ponto de vista visual. Parece uma história meio irreal, porque não é uma animação tradicional pra como eu vejo em animes. Essa movimentação inconstante faz com que fique bem irreal, e é muito legal. A trilha sonora, entretanto, eu não gostei muito. Nos últimos meses, todo mundo sempre me marcava em vídeo de edits do trailer do filme com várias músicas diferentes. E eu acho que todas as músicas que marcaram combinam muito mais com o filme do que realmente a música do filme. A música final dos créditos é muito boa, e tem algumas músicas aqui e ali no piano que eu acho bem bonitas, mas em geral eu não gostei da trilha sonora em si. Achei meio... não sei explicar direito, mas eu não achei que combinou, especialmente as cenas fofas entre Sensei e Shiva. A música que escolheram era um pouquinho boba demais. Em parte talvez seja a intenção, mas ficou artificial, não sei dizer direito. O trabalho de voz, tanto do Sensei quanto da Shiva, foi muito bom. Sensei, em particular, eu achei a voz muito boa, mas eu demorei um pouquinho pra me acostumar com ela, porque eu sempre imaginei ele com uma voz ainda mais grossa. Shiva tá perfeita. Shiva eu não consigo imaginar nenhuma outra dubladora fazendo ela no momento atual, pelo menos. A voz dela tá perfeitinha. Sensei, eu gostei pra caramba, só não era como eu imaginava, mas está ótimo. Quem eu não concordei com a voz foi o outro forasteiro, outro outsider que tá nessa história, mas eu devo falar disso agora quando a gente fala da história, que é a parte meio complicada disso daqui. Eu disse complicado, não ruim. Vamos lá. Eu vou pro mais básico e o mais importante de dizer aqui. Eu não acho que esse filme funciona se você não ler o mangá. Eu francamente não acho. O filme foi lançado como um bônus junto com um capítulo extra do mangá, alguma coisa do tipo, acho que um volume extra, que eu ainda não li porque eu não achei. Então, realmente, o público-alvo já era de início quem leu o mangá. Então não espere que você tá vendo uma adaptação direta do mangá. Você tá vendo um bagulho um pouquinho diferente. Só que o filme não dá spoiler das principais coisas do mangá. Dá alguns spoilers, mas não a reviravolta que acontece no final. Mas ao mesmo tempo, ele não explica nada. Ele só deixa você seguir direto, ver o filme e seguir direto. Com isso, vários plot points parecem um pouquinho corridos. O exemplo que eu vou dar é o tal forasteiro. E tentar explicar em geral o que eu quero dizer com esse filme não vai fazer muito sentido se você não ler o mangá. Ok, capítulo 5 do mangá, realmente iniciozinho do mangá, um forasteiro invade o quarto da Shiva e encosta nela. Sensei então entra no quarto com um machado e decapita esse forasteiro. Porém, forasteiros são imortais, então ele simplesmente pega a cabeça dele, enrolado num pano, e leva embora. E aí, pelo resto do mangá, sempre que ele aparece, ele tá carregando a própria cabeça. Nesse filme, nós nunca temos essa cena da Shiva sendo tocada pelo monstro, só que muitas das questões do enredo que se seguem a partir disso estão aqui. É como se a Shiva tivesse sido tocada por um outro monstro fora da tela. E esse cara, esse forasteiro, ele tá carregando a cabeça dele num pano. Porque sim.
não explicam no filme por que ele está assim. Se você ler o mangá, você sabe exatamente por que ele está assim. Além de que algumas informações que no mangá são explicadas, aqui só meio que são jogadas porque elas têm que estar aqui, mas elas não são explicadas. Por exemplo, a avó da Shiva. É comentado no início do mangá que a Shiva vivia com a avó dela e que ela tá esperando a avó dela voltar. Isso é um plot point importante da história. No filme, é mencionado que ela vivia com a avó. E aí acabou. Por quê? Porque eles não podem adaptar a história da avó, os arcozinhos que se seguem a partir disso. Não dá tempo de fazer isso. Então eles simplesmente dão a informação: Shiva tinha uma avó e é isso, divirta-se. Essa foi a informação do dia. Francamente, tem muitos momentos assim. Parece que o filme tá muito focado em fazer referências ao mangá. Tem certas cenas que são diretamente retiradas de planos do mangá, mas planos lá da frente. Metade barra segunda metade do mangá, mas você não tem o contexto inteiro pra chegar nisso. Até mesmo a questão de Sensei e Shiva. São 60 e muitos capítulos que nós ficamos com os dois, o que significa que a relação dos dois é bem estabelecida pra nós. Mas se você só vê o filme, você só tem 1 hora de tempo com os dois, então não parece focar muito no desenvolvimento da amizade dos dois. Tem bastante disso, e é bem legal de ver, mas não o suficiente pros níveis que a história chega, certo? Se fosse por mim, o que eu faria pra adaptar Totsuki no Shoujo em 1 hora seria só adaptar os 6, 7 primeiros capítulos, só que adaptando de forma mais urgente do que como foi mostrado no mangá, porque no mangá realmente a gente tava de boa naquela parte. O filme faz isso, ele pega o capítulo 7 e joga pro seu último ato. Faz sentido na história que tô contando lá, mas também mistura com o final do mangá em geral, ponto. Eles pegaram vários elementos do mangá e tentaram criar uma história ao redor disso. Com isso tem muita coisa faltando aí no meio. Algumas coisas foram bem feitas. Por exemplo, o colarzinho de Sensei. Plot point do meio da história, plot point desse filme. Então, desde o início do filme, no caso. Quase desde o início. E eu achei que foi muito bem feito o que fizeram com o colar. Achei ótimo. Não precisou ir mais a fundo do que já foi. Isso quer dizer que eu não gostei do filme? Não, na verdade eu amei esse filme. De novo, eu já tenho uma conexão com esses personagens. Eles estão muito bem adaptados. Eu tô vendo uma versão meio corrida, meio resumida do mangá, que eu amo. E tá tudo bem, porque eu pessoalmente consegui entender tudo. E tá tudo sendo apresentado pra mim em um filme muito, muito bonito. Tem cenas que me fizeram quase chorar perto do final. Em particular o tal negócio do colar que eu falei. Mas eu não acho que esse seja um bom primeiro contato com essa história. Eu acho que o OVA anterior, que tem 10 minutos, é um curta-metragem de 10 minutos sem diálogo nenhum, faz um trabalho muito melhor em ambientar esse mundo, esses personagens e a situação que eles estão. Esse filme não menciona direito o universo, o mundo que estamos aqui. Então você tem que meio que aceitar que é assim que funciona, porque você não vai ter nenhuma exploração sobre isso. Então essas em geral são minhas opiniões. Muito, muito, muito bom. Eu amei, achei excelente, mas não é pra quem nunca leu o mangá. Leia o mangá, depois veja esse filme. Mas caso você não tenha feito isso, você só viu o filme sem ler o mangá, deixa nos comentários se você concorda comigo, porque eu tenho, obviamente, uma visão meio biased, de eu sei tudo que está acontecendo aqui, então fica mais fácil pra mim dizer, ei, eu só sei o que está acontecendo aqui porque eu li o mangá. Então se você não leu o mangá, você viu o anime, dá a sua opinião do que você achou do filme como um filme no total, e se você conseguiu entender a história, a relação dos personagens ficou bem feita e bem construída pra vocês, dá a sua opinião aqui nos comentários. Eu tô muito feliz de gostar desse filme, eu acho que é o melhor filme que eu vi esse ano até agora. Eu não vi muito filme esse ano, mas ainda assim, o melhor filme que eu vi esse ano até agora. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês tiverem como, me apoiem financeiramente pelo Apoia-se ou pelo Seja Membro do YouTube. Fico muito feliz com coisa do tipo, se vocês puderem ajudar. Até a próxima e até!